qualquer edifício pode servir como igreja católica. Ele não precisa obedecer às regras da simbólica cristã. Ele não precisa em si mesmo significar nada. Você compra um galpão, ele serve. Né? Ou então cria uma coisa como aquela horrível Catedral de Brasília, que é um cacho de banana virado de cabeça para baixo, e diz que é uma catedral. Tudo pode. Né? Eu sugiro que vocês leiam o livro do Michael Rose, que chama Ugly as Sin. O que fizeram com a arquitetura sacra no mundo moderno. Né? Então, isso aí, evidentemente, começa da confluência dessas duas linhas de força que são totalmente independentes. Por um lado, a ciência galilaica, com a sua redução das aparências sensíveis a produto da imaginação humana, e, por outro lado, o ascetismo visual protestante que suprime as imagens e, portanto, suprime toda a estética do templo cristão. Se você pega, por exemplo, qualquer catedral da Idade Média, você pode ler aquela catedral durante meses e você não vai acabar. Ali você tem todo um sistema cosmológico ali, um negócio de uma complexidade, de uma riqueza absolutamente extraordinária. Você pode dizer que praticamente toda a doutrina cristã está ali, gravada em pedra. E isso não era assim só porque as pessoas queriam, mas porque o próprio templo deveria documentar na sua existência física aquilo mesmo que ele estava veiculando. Né? Então, essa unidade do sentido e da forma e da experiência religiosa, tudo isso se perdeu graças a essa confluência de dois fatores. E note bem, nós estamos falando aqui, estamos falando do Monte Verità, estamos falando de coisas que se deram no ambiente alemão. Não foi na França, nem na Itália, era alemão. A simbólica não desapareceu só da imaginação popular, mas do próprio espaço terrestre. Em segundo lugar, o predestinacionismo, que separando antecipadamente os eleitos e os condenados, mas sem que houvesse meio de distingui-los na vida real, só deixava ao crente a alternativa de comportar-se em público como se fosse um dos eleitos, para evitar escândalo. É até obrigação. Não sabemos se estamos eleitos ou danados, mas se eu me comportar como um danado, eu estou dando um mau exemplo, então daí eu estou danado mesmo. Isso comprovaria só que eu estou entre os danados. Então eu tenho que me comportar como se fosse um dos eleitos, ainda que eu seja um dos danados. A solidariedade dos santos e dos pecadores nos sofrimentos comuns do destino humano era substituída pela convivência ascética entre os eleitos, que cultivavam o sacrossanto horror dos desviantes e dos réprobos. Toda a origem do moralismo moderno é essa aqui. Né? Ao passo que na Idade Média você vê uma mistura, uma mixórdia de santos e pecadores, quase como uma proximidade muito grande. Né? Também, vamos dizer, as histórias de conversões, de ladrões e assassinos que se convertiam, tá certo? Cenas, vamos dizer, de arrependimento público. Né? Isso tudo era muito comum na Idade Média. De repente, não. Aqui estamos nós, os santos, e lá os pecadores. Nós não nos metemos com vocês. A moral tornava-se assim indistinguível da decência, da austeridade no traje e na conduta, da polidez e das boas aparências. Você vê que instantaneamente a Europa se recobre de pessoas vestidas de preto. Um traje austero, sem toda aquela parafernália, aqueles adornos da nobreza medieval, aquele adorno que não era só da nobreza, marcavam toda a estrutura de classe. Você, pelo traje, você sabia qual era a origem social do sujeito, qual era a ocupação deles. Tudo isso desaparece e cria-se uma uniformidade, né, do traje, pelo menos entre as pessoas de certo nível social. Todo mundo vestido de preto. Né?
A moral tornava-se assim indistinguível da decência, da austeridade no traje e na conduta, da polidez das boas aparências. Tudo aquilo que na era moderna, sobretudo nos meios germânicos e anglo-saxônicos, mesclando-se ao prestígio crescente da ciência e da medicina, viria a formar a imagem da normalidade. Essa mesma ideia de normalidade, se você procurar na Idade Média, não tinha. Não era anormal o sujeito ser louco. Toda cidade tinha o seu louco, era uma pessoa como as outras. Um sintoma visível disso foi a mudança na indumentária. Os trajes da antiga nobreza, com seus adornos, brasões de tecidos multicores, eram emblemas genealógicos, onde o observador podia identificar imediatamente, pelos signos heráldicos, a posição social do indivíduo, seus deveres de Estado e a história da sua família. De repente, tudo isso desaparecia, substituído pela uniformidade austera dos trajes negros, onde um pastor só se distinguia de um comerciante ou de um funcionário civil por algum sinal discretíssimo, por trazer uma Bíblia debaixo do braço, enquanto o outro trazia um livro de contabilidade. A moderna psiquiatria assinala como um dos primeiros sinais da síndrome depressiva a desimaginação, o empobrecimento do imaginário. Então podemos dizer que essa época veio, em parte pela ciência, em parte pela reforma protestante, uma desimaginação, um empobrecimento terrível da imaginação coletiva. Como uma espécie de compensação, a imaginação se volta mais para o mundo das emoções individuais. Aí começa, por exemplo, o gênero romance, começa a investigar mais as coisas da alma individual, etc. Mas é uma espécie de um recuo, sai da cena pública e volta para a intimidade. Né? Começa a entender de que estavam fugindo os primeiros autoexilados alemães do Monte Veritas. Mas a coisa não para por aí. Da antiguidade até o fim da Idade Média, os governantes, reis e imperadores só eram reconhecidos quando sagrados pela Igreja, em consonância com a noção tradicional de que Jesus dera a Pedro e a mais ninguém as chaves dos dois reinos, a autoridade espiritual e o poder temporal. Lutero e Calvino, que haviam rejeitado a autoridade da Igreja e não aceitavam nem mesmo a ideia de um clero, muito menos a sucessão apostólica, não tiveram remédio senão concluir e espalhar que a autoridade dos governantes civis vinha diretamente de Deus, sem intermediários. Ironicamente, mais tarde seus discípulos inventaram, e até hoje a massa evangélica americana acredita piamente, que a Igreja Católica é que havia inventado o direito divino dos reis, doutrina opressiva da qual a humanidade sofredora foi libertada pela Reforma Protestante, quando na verdade foi a Reforma Protestante que inventou isso. Elevando assim ao sétimo céu o poder e a soberba dos governantes, e ao mesmo tempo as igrejas protestantes, apregoando a livre interpretação pessoal da Bíblia, em vez da obediência aos cânones da tradição, se esfarelavam em 1000 seitas diversas, desarmando-se pela perenidade contra o monstro que elas mesmas haviam criado. Quer dizer, você coloca o governante como se fosse o enviado de Deus, né? E em seguida, quando ele oprime você, fala, bom, você não tem mais uma igreja unificada para reagir a ele, você tem 1000 seitas esfareladas. Né? Não espanta que daí por diante o Estado Nacional fosse ampliando cada vez mais seu raio de ação e usurpando áreas antigamente submetidas à autoridade da Igreja, como por exemplo a educação e a moral. A filosofia que nos séculos subsequentes se desenvolveu na Alemanha protestante concorreu decisivamente para esse resultado que, de certo, Lutero e Calvino não previram nem mesmo em sonhos. Immanuel Kant, 1724-1804, cavou mais fundo o abismo que Galileu havia aberto entre o conhecimento humano e o mundo. Ele acreditou ter descoberto que tudo o que conhecemos reflete apenas a estrutura do nosso modo de perceber e pensar, e não necessariamente as coisas mesmas. Ele não negava a existência destas últimas, mas afirmava que só podemos conhecer aquilo que nos chega, seja pela experiência sensível, que é determinada pela forma dos nossos órgãos de percepção, seja pelo nosso pensamento, que não produz senão esquemas formais derivados da estrutura da nossa razão. Nos dois casos, as coisas em si, isto é, as coisas consideradas independentemente do observador humano, ficavam de fora. Resultado, não há mais um conhecimento objetivamente verdadeiro, apenas um conhecimento adequado às exigências da razão, tomada no seu mais alto patamar de desenvolvimento na situação dada. Isso consolidava de uma vez por todas o poder da classe científica como detentora do único conhecimento válido,
enquanto os demais homens andavam às tontas no mundo de aparências. Mas, completando e ao mesmo tempo contestando Kant, Georg Hegel, 1770-1831, observou: a mais alta e desenvolvida expressão da razão humana não eram as ciências, e sim o Estado, do qual o sistema inteiro das ciências era apenas parte e instrumento. Olha só. A ideia pegou. Até a destruição do país por 2 guerras mundiais, o sonho de todo alemão dotado de algum QI era tornar-se um servidor competente da máquina estatal, seja como funcionário da administração, da justiça ou da polícia, seja como oficial das Forças Armadas, seja como professor universitário e cientista. Havia ainda outra implicação. Não sendo possível conhecer as coisas em si, muito menos se podia saber algo do que estivesse para além dos limites da experiência sensível. Deus, os mundos espirituais, a imortalidade da alma. Mas, dizia Kant, acreditar nessas coisas, ou pelo menos agir como se acreditasse, era obrigação de todos. Ou seja, quer dizer, nós não podemos saber nada a respeito de Deus, da imortalidade, não, mas nós temos que acreditar nessas coisas, porque se não acreditamos, não seremos suficientemente humanos. Então ele impõe como uma obrigação moral aquilo que ele mesmo diz que é cognitivamente impossível. Mas, dizia Kant, Kant levava assim às últimas consequências a redução protestante da religião à moral e da moral à decência. Então, as nossas ideias sobre a imortalidade, sobre Deus, etc., não têm fundamento cognitivo algum, mas tem um fundamento moral. Então, a moral está acima de todo conhecimento. A moral está acima da realidade. A conduta do homem decente, cumpridor dos seus deveres, refletia-se no sucesso dos seus empreendimentos, autorizando-o, caso fosse religioso, a sentir-se como um dos eleitos e, caso não o fosse, a ser bem aceito numa sociedade onde a conduta do crente e do ateu, unificadas no culto comum da decência e marcadas pela mesma rigidez intransigente na defesa das aparências, não se distinguiam significativamente uma da outra. Nas últimas décadas do século XIX, tal era o espírito na classe dominante alemã, e não espanta que muitos jovens de talento vissem nisso um bom motivo para fugir para o Monte Verità. Então você tinha, vamos dizer, o moralismo institucionalizado, que já não era protestante, já era mais do tipo racional científico, tá certo? Mas com todo um apego, vamos dizer, à conduta decente, à ordem estatal, etc. etc. Tem um dos personagens do Monte Verità, que é o Otto Gross. O Otto Gross foi um dos apóstolos da Sex Liebe, um dos primeiros apóstolos formais da liberação sexual, né? E, inclusive, ele incentivava a própria mulher a ter filhos com outros homens, né? Mas surgiu o problema de quem ia cuidar dos filhos, bom, mas aí era outra questão. E o pai do Otto Gross era um professor de direito penal e foi o criador dos métodos policiais de investigação que estão em uso até hoje. Ele era um gênio também, mas era um homem ateu, né? Mas estritamente moralista, e que, vendo a conduta do filho, ele mesmo forçou a internação do filho no hospital psiquiátrico. Então isso seria, vamos dizer, a atitude normal, né, da classe dominante alemã naquele tempo perante esses fenômenos, né? Já não há mais inspiração religiosa nesse moralismo. Justamente na época em que estavam se formando as mentalidades dos futuros habitantes do Monte Verità, o processo de expansão da autoridade estatal, que viria a fazer do Estado o onipresente mediador de todas as relações humanas, inclusive as mais íntimas, deu um passo gigantesco: o advento do matrimônio civil. O primeiro sinal veio da Genebra protestante, onde João Calvino decretou que, para um casamento ser válido, a cerimônia religiosa não bastava, era preciso registrá-lo nas repartições do governo. Isso é pela primeira vez na história humana. Na Inglaterra, que em 1534 tinha rompido a subordinação ao Vaticano e inaugurado uma religião estatal sob o comando do rei, uma lei de 1792 estabeleceu que só seriam reconhecidos pelo governo os casamentos oficiais na igreja anglicana, num templo Quaker ou numa sinagoga.
os casamentos católicos ficavam ipso facto invalidados. A Revolução Francesa estabeleceu a prioridade absoluta do casamento civil, sem o qual a cerimônia religiosa não seria válida. Napoleão Bonaparte estendeu a medida a todos os países da Europa sob ocupação francesa. Então foi sair o Código Civil Napoleão, instituiu o casamento civil, numa medida que jamais tinha existido antes, né? Hoje as pessoas estão tão acostumadas com isso que elas acham que é natural. Não é natural nada, foi um sujeito que inventou, pô. E o que um inventou, o outro pode desinventar ou contestar. Na Alemanha, vários estados independentes adotaram o mesmo critério, estendido para toda a nação, tão logo esta foi unificada em 1871, sob o comando do fanático anticatólico príncipe Otto von Bismarck. A lei do casamento civil de 1875 só reconhecia como válidos os casamentos oficiados por um representante do Estado. À medida que o casamento perdia todo o caráter sacramental e simbólico, reduzindo-se a um contrato civil carimbado por um funcionário público, a moral matrimonial, por uma espécie de mecanismo de compensação, se tornava cada vez mais rígida e intolerante. O adúltero, homem ou mulher, já não era apenas um pecador como qualquer outro, necessitado de acertar suas contas com Deus no segredo da confissão, mas um amaldiçoado, um réprobo, indigno de ser admitido na sociedade decente. Ou seja, são atitudes morais que as pessoas acreditam que são profundamente cristãs, e você vê como foi que elas se introduziram na sociedade, por um meio flagrantemente anticristão. Até mesmo um ídolo nacional, como o filósofo Friedrich von Schelling, foi durante anos afastado de suas funções universitárias por ter se casado com uma mulher divorciada. Quer dizer, o homem era um maior sucesso filosófico, mas a mulher divorciou de um amigo do Schlegel, e casou com ele, pronto, queimou a reputação, ele teve que se afastar do ensino universitário. Tão forte era o preconceito. O culto da decência destruiu. Agora, do ponto de vista católico, é o seguinte: se eles não eram casados na igreja católica, então não eram casados. Então, não houve adultério algum. O culto da decência destruiu vidas e esperanças por toda parte, fenômeno amplamente documentado na literatura do século XIX. Nunca, ao longo de toda a história humana, o impulso sexual foi tão severamente reprimido como nessa época e nesse lugar. O adultério, é claro, não desapareceu, mas foi submetido a novas regras tácitas. Só 2 tipos de pessoas podiam entregar-se a essa prática sem o temor de uma represália: os muito pobres e semi-marginalizados, que não podiam nem mesmo esperar conquistar um lugarzinho na sociedade decente, e os burgueses endinheirados, que tinham meios de sustentar amantes e frequentar bordéis chiques sem ferir as aparências, mantendo sob opressivo controle as esposas submissas, que não ousavam nem perguntar o que seus maridos faziam nas horas vagas. Esse era o modelo do paterfamilias alemão nessa época. Não tinha nada religioso, nada disso. Na segunda metade do século XIX, o progresso econômico fez a Alemanha unificada em 1871, o país mais industrializado e rico da Europa, com um exército temível com seu prestígio fortalecido pela vitória na guerra contra a França, 1870-1871, um establishment acadêmico-científico que acumulava glórias sobre glórias e uma população crescente que subia a mais de 50 milhões de habitantes. A influência cultural, política e econômica da Alemanha dominava uma vasta área em torno, abrangendo o Império Austro-Húngaro e uma variedade de povos, húngaros, servo-croatas, poloneses, romenos, etc. Tudo isso elevava às nuvens a empáfia da burguesia dominante, dando ao seu sistema de valores morais a aparência de uma fortaleza-prisão indestrutível. Vocês podem ver isso aqui no romance do Jacob Wassermann, né? o Processo Mauritius, onde o personagem, o jovem Etzel Andergast, é filho de um desses potentados, um juiz de direito, um ministro, um homem importante, né? E ele percebe que tem alguma coisa errada nesse mundo, ele não sabe direito o que é, né? Os muros da prisão, no entanto, tinham algumas rachaduras. A mais visível era a resistência socialista, que, aliada ao Partido Católico do barão e bispo Wilhelm Emanuel von Ketteler, conhecido como Bispo dos Trabalhadores, chegou a adquirir considerável poder político e a bloquear a Kulturkampf, guerra cultural, do príncipe Bismarck,
o esforço organizado do governo para erradicar da Alemanha toda a influência da Igreja de Roma. Mas o catolicismo continuou minoritário e nem o arranhão fez na religião civil do patriarcalismo secular. Quer dizer, a Igreja ali conseguiu defender o seu território, mas não mudou nada no conjunto. A segunda rachadura era a mania ocultista e teosófica, que se espalhava nas classes letradas como uma reação quase instintiva ao culto burguês da razão, da ciência, da tecnologia e do progresso econômico, chegando mesmo a ganhar a simpatia de algumas estrelas do universo acadêmico, como o astrofísico Johann Carl Friedrich Zollner, o matemático e físico Gustav Theodor Fechner e o psicólogo Wilhelm Wundt. Ficaram célebres as sessões de espiritismo em que o médium americano Henry Slade, convidado por Zollner a despeito da sua condenação por fraude na Inglaterra, jurava provar a existência dos mundos espirituais por meio de mensagens recebidas do além. A partir de 1865, nada menos de 209 clubes de ocultismo foram fundados nas principais cidades alemãs, compartilhando suas atividades com 69 empresas comerciais dedicadas, como eles, à astrologia, radiestesia, leitura de mãos, parapsicologia, magnetismo, etc. Intimamente associadas a esse movimento, apareceram várias clínicas de cura natural, geralmente baseadas no vegetarianismo mais estrito, em que até ovos, leite e peixes eram proibidos. As escolas e doutrinas variavam muito, incluindo a ariosofia, que associava a vida natural à pureza da raça e viria a ter alguma influência, aliás modesta, na ideologia nazista. A maior dessas clínicas, no entanto, parece ter sido a de Ludwig Kuhne, em Leipzig, um hospital completo. O método de Kuhne ganhou fama internacional e chegou décadas depois a ser elogiado pelo Mahatma Gandhi. Por toda parte ecoava nesse ambiente o apelo "Volta à natureza". O livro com esse título, escrito por Adolf Just, um médico de Hannover, chegou a fazer sucesso até na América. Pregava total abstinência de carne, álcool, fumo e café, assim como recomendava o homeschooling e a troca geral do vestuário burguês por saiotes. Infelizmente, a única foto que pude localizar desse autor mostra num traje convencional a imagem viva da decência germânica. Não temos foto dele com saiote. Na onda do retorno à natureza, apareceram também inúmeras comunidades rurais, cujos habitantes vestiam-se de túnicas bíblicas, calçavam sandálias e alimentavam sobretudo de vegetais crus. A mais famosa foi dos pintores Carl Wilhelm Diefenbach e Hugo Höppner, apelidado Fidus. Outro pintor, Arthur Gusto Gräser, após cumprir 5 meses de cadeia por fugir do serviço militar e após dedicar-se a uma vida errante na qual transitou por algumas dessas comunidades, viria a se tornar uma das figuras estelares do Monte Veritas. Para você entender todo o ambiente psicológico preparado ao longo de séculos, que criou um determinado lugar do cosmos, né? Esta ânsia por fugir para uma natureza idílica, na verdade totalmente imaginária, e que não tem absolutamente nada de natural. Né? Por exemplo, nós não estamos falando, onde que você vai? Um dos significados natural, do termo natural, se nós perguntar o que é, afinal de contas, o natural, um dos primeiros sinais que ocorre é o primitivo, quer dizer, o mais antigo. Você, por mais que você recue no tempo, você não vai encontrar nenhuma comunidade humana que praticasse, ao mesmo tempo, essas duas coisas, a liberdade sexual e o ascetismo gastronômico. Isso aí nunca existiu. Né? Isso aí foi inventado realmente na Alemanha com o nome de natural, mas isso não tem nada de natural, não tem nada de natural nem no sentido biológico, nem muito menos no sentido histórico, né? Evolução cultural.